Então vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas está assistindo o nosso vídeo do 4 Linhas. Peraí, eu tenho que achar um ponto ideal. Eu fui mexer, fiz merda. Vai. Tá. Tá O bom. Dantas sabe que vai ter que cortar isso, né? É óbvio, né? Vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, espectadores aqui do 4 Linhas. Não sei que horas você está assistindo o vídeo, mas espero que você se divirta muito. É o nosso terceiro vídeo no canal. Estou aqui com o Enzo Gabriel. Aqui não, queria estar com você do meu lado, mas infelizmente não estou. Você está aí na sua casa, eu estou na minha, por conta da pandemia, né, Enzo? Olá, como você está? Fala, Lucas. Tudo certo aqui contigo? Eu também queria, né, que esse vídeo fosse gravado de maneira presencial, mas infelizmente a gente não pode. E a gente tem que recorrer à tecnologia, né, para a gente conseguir continuar se comunicando e falando sobre o esporte que a gente ama, que é o futebol, né? É isso aí. E hoje nós vamos estrear um novo quadro, né, Enzo? Que vai ao ar todo domingo. O Giro de Notícias, o Giro Semanal do 4 Linhas. É algo É, diferente. Sei que todos vocês gostam muito dos jogos históricos, mas como o Dantas tem alguns problemas de agenda, né? É uma pessoa muito ocupada, nosso querido Antônio Dantas Reuter. A gente vai fazer vamos fazer os jogos históricos às vezes, de vez em quando. Então, para continuar alimentando vocês e alimentando o canal, nós vamos gravar o Giro Semanal e ele vai ao ar todo domingo. Ainda não tem uma hora específica, mas na hora que esse vídeo for ao ar, você vai saber que horas que ele vai ao ar todo domingo. Como o Enzo Gabriel falou, nós queríamos estar juntos, mas essa pandemia que parece que não tem fim, não acaba. sim. E o que também não acaba é a boa fase do Fluminense, né, Enzo? Começou muito bem na Libertadores, agora assumiu a liderança. Roger Machado começou muito bem no Tricolor Carioca, né? Em 2020, o Fluminense acertou o retorno do Fred e todo mundo queria ver como seria a temporada do Fred no Fluminense, né? Se ele ia ser igual aquele Fred dos anos anteriores, o Fred ídolo, ou se ele teria problemas com lesões, assim como teve no Cruzeiro e em alguns momentos no Galo. E foi mais parecido com o tempo dele nos times mineiros, né? Porque ele teve alguns problemas com lesões, quando entrava em campo não estava tão bem, fez poucos gols, mas esse ano parece que ele conseguiu se preparar de uma forma mais adequada, né? Já mais adaptado ao ambiente, fez uma pré-temporada melhor, mesmo que o tempo tenha sido curto. E ele está avassalador mesmo aos 37 anos. Todos os chutes, todas as finalizações que ele deu na Libertadores até agora foram na direção do gol. Isso mostra o quanto o Fred é letal e sempre foi, né? Todo mundo que acompanha o futebol sabe disso, pode ter suas discordâncias, pode ter seus problemas com o estilo de jogo do Fred, mas todo mundo sabe que o Fred é muito bom jogador. O Fred dentro da área é mortal. Ele foi assim em alguns momentos na seleção, na Copa não foi tão bem. No Fluminense sempre foi. É um grande ídolo, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E está conduzindo o time nesse momento na Libertadores, com toda a sua experiência. O Fluminense é líder do grupo, né? Um grupo que tem River Plate ainda, Júnior Barranquilla e Santa Fé, não é um grupo tão fácil, tem River Plate em segundo lugar, então ser líder. E Xerei também aparece muito bem mais uma vez, tendo o Calegari na lateral direita, tendo o Kaique no ataque, o Kaique já vendido, né, para o Manchester City, grande jogador também, mais uma grande promessa do futebol brasileiro. Então o Fluminense vai muito bem nessa temporada e eu acho que os torcedores, todos os tricolores, têm motivos para ficarem bem esperançosos com o desempenho do Fluminense nesse ano. E o Fluminense que nesse sábado ele vai jogar contra o Flamengo, né, na final do Campeonato Carioca. O Flamengo que patinou, mas conseguiu um empate com o Lacalheira. O União Lacalheira que tinha eliminado o próprio Fluminense na última Sul-Americana. É um time perigoso em casa. O Flamengo patinou, estava com alguns problemas em relação aos goleiros ainda, mas conseguiu arrancar o empate. Como é que você vê esse momento do Flamengo que não está tão bom quanto todo mundo esperava, né? Então, é um elenco muito caro, são muitos jogadores interessantes, são jogadores de seleção brasileira, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o Flamengo, com todo respeito ao Lacalheira, tem muito futebol para ganhar do Lacalheira, seja aqui, seja no Chile, seja na China. O Flamengo tem futebol para ganhar e só não perdeu por pouco, né, Enzo? Sim, sim. O Flamengo no jogo contra o Lacalheira chegou a tomar 2 gols, 2-0, um placar bem perigoso, conseguiu correr atrás, empatar.
jogou na zaga nesse jogo, teve uma atuação bem ruim, falhou no primeiro gol, depois teve mais alguns lances em que ele falhou também. E o Flamengo, desde a saída do Paulo Maria, não conseguiu arranjar um companheiro de zaga bom para o Rodrigo Caio, um companheiro de zaga do mesmo nível, né? O melhor foi o Arão, só que agora o Rodrigo Caio não está disponível, então o Arão está sendo meio que o líder dessa zaga, o jogador mais sólido, e isso é um problema para o Flamengo, né? Porque o time tem que começar por uma boa defesa. O Diego Alves, que é o goleiro titular, tem problemas com lesões sempre, é um jogador que tem se contundido muito, mesmo sendo um líder, uma referência técnica. Ele não consegue mais jogar vários jogos seguidos. O Hugo Souza, que foi um goleiro que apareceu muito bem, né, o nosso famoso Hugo Neneca, acabou se envolvendo com alguns problemas pessoais, tem dificuldade para sair jogando e isso atrapalha o time muitas vezes. E jogou na última partida. E foi bem. Foi bem, aliás, mais do que eu acho que a torcida do Flamengo esperava, porque as atuações dele não são tão boas, normalmente. E isso é uma boa notícia, mas o Flamengo tem que ficar bem de olho nessa questão da zaga e do gol. É um time interessante, um time muito bom tecnicamente, mas eu faço das suas palavras as minhas. O Flamengo precisa realmente encontrar um equilíbrio tático e técnico na defesa. Continuamos em Libertadores. O Santos finalmente respirou na Libertadores, venceu um jogo, e na estreia do Diniz, foi muito polêmico, ele acabou sendo expulso. E como é que você vê esse momento do Santos, essa respirada que o Santos deu depois de muitos problemas, essa nova chance ao Fernando Diniz, que eu acho que todo mundo que gosta de um futebol bem jogado torce pelo Diniz. Como é que você avalia esse casamento entre o Santos e o Fernando Diniz, que são... O Santos tem no DNA o futebol bonito, com muitos gols, e o Diniz tem como principal o conceito do seu futebol ofensivo, de posse de bola, de muitos gols. Você acha que esse casamento vai dar certo? Você acha que o Santos tem tudo para se dar bem? Qual é a sua visão sobre isso, grande Enzo Gabriel? Então, para começar, eu acho que o Santos ele tem um elenco bastante frágil, que sempre perde peças, porém tem os meninos da Vila que sempre aparecem, né? Tem uma base fortíssima. E eu até comento sempre com o nosso amigo Gabriel Baldiotti que os jogadores do Santos, quando saem da base, em todos os outros times, quando o jogador sobe da base, a gente fala que tem que ter calma, tem que ter paciência, período de adaptação. E os jogadores do Santos, quando sobem da base, eles já chamam essa responsabilidade sempre. Isso é incrível e muito bom para o time, porque os jogadores do Santos, com 18, 19 anos, jogam como se fossem mais velhos, como se fossem muito experientes e conseguem salvar o time em alguns momentos, mas não pode depender sempre deles. Eu acho que o Santos precisa reforçar bastante o elenco para não ficar numa dependência ali gritante do Marinho, agora do Sanches, que está retornando de lesão. Eu acho que o Santos tem um elenco bem complicado para as competições que tem que disputar esse ano, mas o Diniz é um bom treinador, na minha visão, e eu acho que pode render esse casamento entre Santos e Diniz. Já começou bem, né, mesmo que ele tenha sido expulso do jogo. Ele armou o time bem, tem o vídeo da preleção dele, ele conseguindo botar o time para entrar calmo em campo, porque é importante quando vai jogar contra o time argentino. O Santos tem que tomar cuidado, mas eu acho que o Diniz pode render lá sim. O Diniz gosta de usar alguns jogadores jovens. Então, se ele conseguir implantar esses métodos dele, fazer o time jogar e melhorar o sistema defensivo da equipe dele, já que sempre foi um grande problema dele, e fazer, quando a bola chegar no ataque, os atacantes converterem os gols, eu acho que o Santos, nesse caminho, pode ter uma temporada boa ainda e produtiva. O Santos quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, né? Não passou de fase. Foi difícil. O Roland começou bem, o Ariel Roland, técnico argentino, mas o Santos é quase que um espelho do Vasco da Gama em São Paulo. É um time com problemas com a administração, problemas com dívidas, mas é um dos maiores do Brasil. E o Diniz, usando a base, tudo isso que você falou, ele vai ficar bem e vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Você falou do Baldiotti, queria mandar um grande abraço para o grande Gabriel Baldiotti, que deve estar nos acompanhando nesse momento. No final, a gente vai mandar uns abraços especiais para as pessoas especiais que fazem no Quatro Linhas o que o Quatro Linhas é, né, Enzo? Com certeza, com certeza. Aproveitando a deixa do Fernando Diniz, quem está muito bem é o São Paulo do Crespo, né? São Paulo do Crespo está jogando muito bem. Sei, o último jogo agora contra a Ferroviária, Martim Benítez, né? Ex-clube de regatas Vasco da Gama, deu 2 assistências lindas, bom jogador, a gente sabe, sim. Mas quando está em campo é um jogador diferenciado.
E eu acho que o São Paulo, nesse ritmo, nessa pegada, ele conseguiu melhorar o elenco em relação ao ano passado. O elenco foi um problema. Muitos, até para o Diniz, quando o time assumiu a liderança em muitos jogos, não tinha muito mais a quem recorrer, além dos titulares. Quando o Luciano saía, era um grande problema. O Pablo não rendia, só tinha o Brenner para jogar de centroavante. O Brenner saiu, o Pablo começou esse ano bem, que é uma notícia boa. O Éder veio e chegou bem, os reforços estão correspondendo, assim como Miranda, William, outros jogadores. Eu acho que o São Paulo promete esse ano, mantendo essa pegada, mantendo esse ritmo, já se provou em jogos de Libertadores. O São Paulo vem forte na briga por todas as frentes esse ano, na minha opinião. O Crespo está fazendo um belo trabalho até aqui. O São Paulo agora mostra repertório, né? Diferente do que apresentava com o Fernando Diniz, era mais aquela jogada de tocou, passou, tinha muita posse de bola, mas não evoluía, não desenvolvia. E o Crespo mostrou com Defensa e Justiça, e agora mostra no São Paulo que é um grande técnico. E que escola de treinadores é o futebol argentino, né, Gabriel? Nos últimos anos a gente vê o Pochettino, o Simeone, vê o próprio Roland, campeão da Sul-Americana com o Independiente. Nós vemos o Sampaoli, que apesar de algumas críticas, foi bem no Palmeiras, no Atlético Mineiro, desculpa. O Palmeiras é o próximo assunto. A Argentina é uma fábrica de técnicos. Técnicos e camisas 10 baixinhos, né? E habilidosos como o Benítez. A Argentina, eu acho que poderia ser um espelho nesse aspecto do Brasil, no aspecto de formação de jogadores, até de treinadores, perdão, e até jogadores como o Crespo, que se torna treinador depois e já faz um grande trabalho. Acho que o Brasil tem que evoluir um pouco nesse quesito, né? Essa é uma discussão que pode ficar para depois aqui, porque rende um programa inteiro, mas a Argentina vem muito bem, uma escola absurda, e o Kudê na Europa, agora na Espanha, provando isso. Então, todo mundo tem que ficar de olho nos treinadores argentinos, porque são sempre uma boa opção para recorrer aqui no Brasil. A questão é que isso vai render muito pano para manga ainda. A gente pode fazer um programa todo falando sobre escolas de técnicos argentinos, método de jogo, que o Enzo manda muito bem análise de trabalho de treinadores. Quem é o espelho para poder fazer uma análise de um jogo. Eu sempre gosto de ver como você escreve, Enzo. Então, isso é. Se você quer ver uma análise do Enzo Gabriel, minha, do Antônio, sobre técnicos argentinos em comparação com o brasileiro, deixe nos comentários e a gente pode fazer. Nós estamos aqui para atender o desejo do público. O público quis ver mais quatro linhas, o quatro linhas está aqui para o público, certo? O Brasil, ele frita muito técnico, né? Você falou do Kudê, o Kudê foi fritado no Inter, um Inter que patinou e perdeu na Venezuela. Sim. Mas começou bem com o Miguel Ángel Ramírez, que é mais um grande técnico, apesar de ser espanhol, é mais um grande técnico, né? Sim. Na América do Sul. O Inter, eu acho que ele chegou pensando que o jogo ia ser fácil, como foi no Beira-Rio, e acabou perdendo. Foram vacilos ali de concentração na defesa, mas o Inter é um time que evolui muito, mas chega na hora, ele vacila, né? Como foi no Campeonato Brasileiro. O Inter também é um desses times que evoluiu, conseguiu melhorar a questão do elenco para essa temporada, eu acho interessante. E tem que ter calma com o Miguel Ángel Ramírez, que é um treinador que tem que impor o seu estilo de jogo, isso demora algum tempo, mas já vem mostrando alguns avanços interessantes. O Galhardo ter voltado a atuar muito bem é um bom ponto para os torcedores e para o elenco do Internacional, um jogador importante lá no ataque, faz uma função que poucos jogadores fazem. Tem Yuri Alberto, tem bastante jogador Guerreiro saindo agora, né? O Guerreiro não consegue sair bem de nenhum clube, mas o Inter tem time bom e o Ángel Ramírez é um grande treinador, ele provou isso já no Del Valle. Eu acho que tem tudo também para fazer um bom trabalho por aqui no Brasil. O Inter espera isso, os torcedores do Inter também esperam. É óbvio que vai ter oscilações, é óbvio que vai perder um jogo ou outro, às vezes por uma falta de atenção, às vezes por não entrar bem mesmo, mas é natural, todo mundo sabe. Todos os times do mundo perdem e em algum momento não vivem grande fase. O Manchester City, que agora voltou a uma potência, teve que mudar seu estilo de jogo porque já não estava tão bem em alguns momentos decisivos em outras temporadas. E o time treinado por Guardiola, ninguém mais ninguém menos que Pep Guardiola. Então o Inter vai ter também vacilos, não é para achar que vai ganhar todas as partidas, se perder um jogo que o Miguel Ramírez não presta, que tem que contratar treinador brasileiro, treinador gringo não tem diferença nenhuma, porque ele mostra... Vai chamar o Abelão de volta. Isso, aí contrata o Abel,
e fica nesse ciclo. Mas o Inter tem que tomar cuidado no seu grupo na Libertadores, porque depois de 4 jogos, todos os times do grupo estão com 6 pontos. Todos os times estão empatados. Então, todo mundo tem a mesma chance de classificação. O Inter é líder, né, nos critérios de desempate até agora, mas um tropecinho já pode ser o suficiente para não se classificar. Então tem que ficar de olho, mas acho que o Inter tem grande chance, até porque os companheiros de grupo são Always Ready, Olímpia e Deportivo Táchira. Então o Inter tem que se classificar, é obrigação nesse momento. Não duvido do Always Ready, porque eles estão sempre prontos, sabe? Eles estão sempre prontos para vencer. Grande Rafael Silva, acho que o Riacho está lá ainda também, né? Eu nem sei mais quem está lá. Dupla de ataque, Rafael Silva e Riacho. Oh? Você falou que o Inter tem que tomar cuidado, mas quem está já deitado numa rede, tomando água de coco, é o Palmeiras, né? Do Abel Ferreira. O Palmeiras já passou, atual campeão. Como é que você avalia bem? Você acha que o Palmeiras tem chances de conquistar o bicampeonato da Libertadores? Olha, acho que sim. Muitas pessoas falam de futebol mais pragmático do Palmeiras, mais defensivo, ou um futebol direto. Só que a gente tem que lembrar também que o Abel Ferreira chegou em meio a um campeonato rolando aqui no Brasil, não teve pré-temporada, todo mundo já não teve pré-temporada, o Palmeiras teve menos ainda porque teve que disputar Mundial. O Campeonato Paulista esse ano foi paralisado, mas continuava jogando Libertadores. Jogou Recopa, jogou Supercopa, então o calendário do Palmeiras é muito apertado. O Abel Ferreira basicamente não tem tempo para treinar o time. Jogou já com o time D em Campeonato Paulista e seja o que Deus quiser. E conseguiu ir bem, né? Conseguiu a classificação no momento. Então, acho que o Palmeiras tem chance sim, né? Mas tem que tomar cuidado com esse calendário aí, porque eu não sei se o elenco é bom, mas não sei se é tão bom para aguentar tantas competições. E tem aquele problema ali na zaga, parece que o Luan foi sacado já, né? O Luan que falhou em vários jogos decisivos nos últimos anos no Palmeiras. O Renan da base está jogando agora. Mas se a gente for ver os jogadores chaves assim, do Palmeiras, são o Everton, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Vinha, são jogadores de um calibre altíssimo, jogadores muito bons, né? Rafael Veiga, que vive grande fase, Luiz Adriano, um bom centroavante, faz vários trabalhos ali. O Rony cumpre muito bem a função dele, ele erra várias jogadas, mas ele acerta também. Então, Rony Russo. E Rony Rusco, grande Rony Rusco. E talvez o Dudu volte. E se o Dudu voltar, aí, meu amigo, aí vai ficar difícil. Aí Um vai ser. time para bater de frente com os Coringas do Flamengo, né? Não, acho que sim. Só não vou dizer que vai ser o Real Madrid das Américas, porque quando o Carlos Cereto falou isso, deu errado. Na O contratação que do Bola. falou isso foi para. Se deu mal, né, Enzo Gabriel? Deu bem mal, se deu bem mal. Eu concordo com o que você falou. E o grande rival do Palmeiras, agora a gente está descendo o escalão, a gente vai para a Sul-Americana. O Corinthians, no seu. Começou a sua temporada, né? O Corinthians tem dado muita. Tem balançado muito nos últimos anos. Agora se tornou o time brasileiro, o primeiro time brasileiro a ter sido eliminado na fase de grupos da Sul-Americana. Teve uns problemas aí com a câmera, né? Mas Tive, é que são dificuldades desse novo normal, que é gravar longe. Com certeza. É gravado ao vivo para manter toda a autenticidade para vocês, para manter vocês vendo, né? Eu acho que isso é legal, esse nosso diferencial. O Corinthians foi eliminado depois de uma derrota acachapante pro Peñarol, 4-0. Tomou um baile, né? Um baile de bola. O Corinthians não consegue engrenar um bom futebol. Então, o elenco do Corinthians é mais ou menos o que eu falei do elenco do Santos, só que uma situação pior. O elenco do Corinthians é bem fraco. Bem fraco. O Casares foi um jogador chutado do Corinthians. E para mim isso não faz sentido, porque o Corinthians não tem jogadores de bom nível. E o Casares, mesmo que não seja com muita frequência, quando ele entra, ele ainda apresenta alguma coisa. É um jogador que dá para esperar algo. E tem jogadores do Corinthians que eu não espero nada, para ser sincero. O Corinthians tem um time muito fraco mesmo. As opções para comandar o ataque são Léo Natel, opa! Léo Natel e Jô. E o Jô que perde tudo de chance desde que chegou. O time é bem ruim, bem ruim. E vai sofrer muito essa temporada ainda. O Mancini não caiu, vai cair em breve, a gente sabe. E eu não sei quem vai dar jeito nesse Corinthians, não. E o Corinthians não tem dinheiro para se reforçar. Vai ser uma temporada muito difícil. Eu acho que o Corinthians
Pode ser que no final do ano a gente vai ver isso e esteja errado, o Corinthians seja campeão brasileiro, com o Mancini no comando. Mas para mim o Mancini não dura muito tempo e o Corinthians já tem que ter na cabeça que vai lutar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, já que a Sul-Americana já foi pro saco. E o Peñarol é um time muito bom. Muito bom. É mais um time que tem um camisa 10 muito habilidoso, né? Eu não estou recordando o nome dele nesse momento, mas ele fez acho que 2 gols contra o Corinthians. Deitou no campeonato. É um grande jogador. Agora que a gente já passou pelo Corinthians, já falamos da Libertadores. Outro assunto que ficou muito em alta na última sexta-feira foi a convocação do Tite da seleção brasileira. Muita gente discordou, tanto da seleção principal quanto da seleção olímpica. E eu acho que o principal ponto de divergência foi o Gerson estar na seleção sub-23, seleção olímpica, e não estar na seleção principal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Para começar, não faz sentido ficar desfalcando os times brasileiros em jogos tão importantes para levar para a seleção olímpica. E quando a gente não tinha ganho ainda o ouro olímpico, ainda entendia. Mas em um momento como esse, para mim, não faz sentido. O Gerson é um jogador que é muito importante para o Flamengo e fica desfalcando para jogar o campeonato que não importa. Fica jogando jogos que não importam, nem pela seleção principal. Quando são pela seleção principal, já são questionados muitas vezes. Para jogar pela seleção sub-23, então, aí eu já acho que fica bastante complicado essa questão. Vai perder o Pedro ainda para a seleção sub-23. E a convocação do Brasil gerou algumas críticas ao Tite, né? Particularmente tem uns 3 nomes ali que são complicados, mas o Tite é um cara que a gente conhece, a gente sabe que os jogadores que ele acredita, ele mantém lá, independente do que aconteça. E isso trouxe alguns benefícios nesse tempo que ele está na seleção, trouxe benefícios para ele no Corinthians, também já trouxe prejuízos no Corinthians, trouxe prejuízos na seleção, principalmente na Copa do Mundo, que a ele mesmo reconheceu que deveria ter sacado alguns jogadores lá que não estavam rendendo, como Gabriel Jesus, por exemplo, o Paulinho não rendeu na Copa. Mas o Tite confia. Por exemplo, o Everton Ribeiro, que eu acho que foi a convocação mais gritante dessa seleção, porque ele não vive grande fase por quase uns 6, 7 meses no Flamengo, para não falar mais tempo. Mas foi convocado. O Tite acredita nele e vê nele um jogador que a seleção não tem outro do mesmo estilo. Então a gente pode questionar, mas o Tite é assim. E nenhuma convocação vai agradar todo mundo. Tem essa questão também. Nenhuma convocação vai agradar, então tem os nomes ali que dá para questionar. Mas, por exemplo, ele levou o Firmino, levou o Gabriel Jesus, que não vive em grande momento, mas são jogadores que ele leva desde que ele assumiu. Então, eu acho muito difícil ele largar. E quando a gente fala de convocar quem está em melhor fase, não convocar jogadores que estão em má fase, perdão, a gente ia ter 23 jogadores diferentes toda a convocação e ficaria um pouco mais difícil. O trabalho da seleção com o treinador já é reduzido de implantar seu método, seu estilo de jogo, então imagina se toda vez ele ficasse mudando os jogadores. Então ele manteve uma base ali, tem uma novidade muito boa, que é o Lucas Veríssimo, um zagueiro, baita zagueiro, mostrou isso aqui no Santos, está mostrando isso lá no Benfica. Douglas Luiz mantido, Fabinho mantido, Paquetá voltando à seleção, fazendo grande temporada pelo Lyon, uma convocação merecida. O Vinícius Júnior tem que se acostumar já a ser bem de seleção, porque é onde ele vai viver pelos próximos anos, assim a gente espera. Então, apesar dos pesares, os jogadores que a gente questiona mesmo, provavelmente nem entram em campo. Essa é a questão. Você falou da má fase do Firmino, o Alisson também vive uma fase, mas o Liverpool inteiro vive uma má fase, né? Com certeza. Assim como o Fabinho também. Eu acho que o maior questionamento em relação à convocação é realmente o Everton Ribeiro e o Claudinho não ter sido chamado. O Claudinho foi revelação, era jogador e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Claudinho não foi chamado. Convocado para a seleção sub-23 também, que é uma seleção complicada. É um pouco complicado defender a seleção sub-23 aqui. Eu olhei por alto ali os goleiros e eu vi, cara, isso aí não tem jeito. Se o Brasil quer defender o ouro olímpico, tem que convocar um goleiro experiente. Eu acho que deveria ir com o Ederson ou o Alisson. Parece que o Jardine já avisou que quer o Everton como goleiro. O Everton vai. O Everton é bom. É uma boa chance. O Neymar quer jogar a Olimpíada também, né? Mas para mim, eu acho que o Brasil, tirando essa questão do goleiro, não precisava convocar mais ninguém acima dos 23 anos, porque a seleção sub-23 é muito boa. Eu vou prever para você que Gabriel Peck estará na lista final. Muito difícil, hein, Lucas? Seu conterrâneo aí, ó. Muito difícil, hein? Ele vai tirar o Rodrigo, vai tirar o Vinícius Júnior.
Quando eu falei que o Fluminense seria a surpresa da temporada, o que você falou para mim? Eu não falei nada. Falou sim. Falou sim, eu vou pegar. Ó, vocês vão lá no nosso Instagram, @4linhas, e vejam a live, a primeira live do 4 Linhas, que eu disse pro Enzo Gabriel que o Fluminense seria a surpresa da Libertadores, e ele disse, não, o Fluminense não. Nossa amiga Yasmin Lisch, ela pode falar. Ela estava lá, desde o início. Um grande beijo para ela também. Eu vou deixar os beijos para o final. Vamos palpitar, então? Vamos. Vamos lá, Enzo. Ceará e Fortaleza. Ceará e 2-0 Vozão. 2x0 Vozão? Eu Isso. vou de 2x1 Vozão. Acho que o Vozão vence. O Fla-Flu, você já falou, mas quanto você acha que vai ser esse primeiro jogo do Flamengo e Fluminense? Esse clássico? Quanto? É. 1-0 Flamengo. 1x0 Flamengo? Cara, eu acho que vai ser 1x0 Fluminense. Gol de Fred de cabeça, aos 32 do segundo tempo. E ó, palpite preciso. É. E os jogos desse domingo nós temos o clássico Corinthians e Palmeiras. Que a gente não sabe, o Palmeiras é um time muito... É cínico, né? Joga bem na Libertadores, mas no Paulistão vacila. E agora o Corinthians só tem o Paulista, que geralmente eles ganham na sorte, para salvar a temporada. Pois é. E aí, o que você acha? Como é que vai ser? É um jogo só no Campeonato Paulista. Acho, não sei, assim, não me recordando agora. Mas o vou é de 3-1 Palmeiras. Só que, assim como você falou, o Corinthians sempre vai bem no Paulista para dar uma enganada assim no resto, mesmo quando estiver bem ruim, mas acho que dessa vez não vai ter como. 3-1 Palmeiras. 2x1 pro Corinthians. 2x1 pro Corinthians. Olha. Temos também Bragantino e Ponte Preta. E São Paulo e Mirassol, reencontro do São Paulo com o Mirassol. E vai pegar fogo. O São Paulo, para mim, é o grande favorito a levar esse título do Paulista, né? Sim, o São Paulo é o time que mais precisa levar esse título do Paulista, porque não ganha Paulista há milênios. Então, Desde 2005. pois é. Então já passou da hora, né? Se não for agora, não vai nunca mais. Cara, o São Paulo tem que entrar em campo de novo e jogar o segundo tempo contra o Tigre, senão não vai continuar nisso aí pra cima. Essa é a zica. Não jogou o segundo tempo, tá nessa até hoje. O futebol brasileiro é tão equilibrado que o maior time do Brasil, que é o São Paulo, não ganha um título há mais de 10 anos. Quase 10 anos, em 2012, o último título de expressão do São Paulo. 9 anos, 9 anos. 9 anos, quase 10 anos sem ganhar um título de expressão. É incrível. O Bragantino e Ponte Preta e São Paulo e Mirassol, Enzo. Daí, nada, vai. Sem pensar muito. 2x0 Bragantino e São Paulo e Mirassol 3-1. 3x0 São Paulo e 2x0 Bragantino também, concordo contigo. E agora que são elas. Falamos da final do Carioca, mas o título que realmente importa, né, no estado do Rio de Janeiro nesse ano é a Taça Rio, disputada por Botafogo e Vasco, às 11 da manhã, com transmissão do TikTok. É bom ressaltar. Transmissão do TikTok. Esse é o universo, esse é o século XXI, o ano de 2021, veio aí para modernizar tudo, né? Vai ser quanto o Botafogo e Vasco? Você tá rolando, tem dancinha, tem gente fazendo pegadinha com o pai e do nada aparece o Gabriel Peck sofrendo uma falta do Carly. É bom que o Thales Magno vai poder fazer a dancinha dele já no lugar, né? Ganhar O Thales Magno tá no ambiente dele agora. Uhum. Acho ruim. Então, o palpite é pra falar sobre o jogo? Ah, vai palpite aí. Acho que a gente já sabe muito bem que esse jogo vai ser um show de horrores, né? Como diria Lédio Carmona, já estou por aqui esperando mais um jogo horrível. Então eu vou de 2x0 Vascão. 2x0 Vascão no primeiro jogo, segundo em São Januário. É. América Mineiro e Galo. 1x1. 1x1, concordo. Grenal. Grenal? 1x0 Grêmio. Vai ser bem equilibrado no Beira-Rio, mas o Grêmio é um time mais consistente, né, que o Inter nessa temporada. E o Inter tem um probleminha com o Grenal, né, ultimamente. É. Ganhou no Campeonato Brasileiro, na Bacia das Almas, né? Salvou com um gol no último lance do jogo, foi de pênalti, se eu não me engano. Depois de vários jogos sem vencer. Sim, eram muitos jogos sem vencer. Temos o encontro entre Maicon e Rodrigo Dourado, né? Quem é Dourado? Quem é Dourado? Não conheço. São dois bons jogadores. E vai ser mais um grande Grenal. Esporte Náutico. 1x0 Sport.
1x0 Sport. Vai ser. O final de semana tá recheado de bons jogos, né? Todo amante de futebol vai gostar muito. O problema é que a gente não sabe onde ver os jogos mais. Porque é mais um assunto que dá pra gente fazer um vídeo inteiro falando sobre os direitos de transmissão, né? Sim, Se vocês querem, deixa no comentário, porque a gente faz o que vocês querem. Entendeu? Vocês